O estresse térmico, o calor, o aquecimento global, as altas temperaturas, as queimadas, enfim, são vários fatores que trazem sofrimentos para todos. Agora imaginamos o quanto sofrem os animais que têm plumagem, como é o caso dos frangos, por exemplo. Sobre o assunto, conversei com a médica veterinária Graziela Santos, ela que é gerente de serviços veterinários da unidade de aves da Seva Saúde Animal. Vale ressaltar que a Seva Saúde Animal é uma das grandes referências no assunto. Vamos acompanhar então a esclarecedora entrevista com a médica veterinária Graziela Santos para sabermos o que fazer para salvar as granjas ou para melhorar a qualidade de vida das aves. Bom, essa é a coluna Agro e Negócio. Eu estou aqui com a Graziela Santos, ela que é gerente de serviços veterinários da unidade de aves da Seva Saúde Animal. Bom, muito obrigado pela sua participação aqui conosco na TV Vila Velha, e o assunto nosso é o aquecimento global, né? E qual que é a influência disso na saúde animal. Muito obrigado pela sua participação, você, desculpe, que é médica veterinária e uma autoridade no assunto e trabalha numa grande empresa relacionada a essa questão, né? A pergunta básica é: qual que é a influência do aquecimento global na questão da saúde animal, em especial dos frangos, das granjas? Graziela, obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Então, conversar um pouquinho aqui sobre essa influência do aumento da temperatura. As aves, elas sofrem, né, com o aumento da temperatura, e essas temperaturas extremas, elas realmente levam as aves à morte. E quando não, né, os ajustes que elas precisam fazer para estar na temperatura de conforto térmico sempre vai ser em detrimento à produção, né? Então, em vez de as aves estarem utilizando essa energia para síntese proteica, para produção, que é o que a gente deseja nas aves, elas vão estar gastando essa energia para tentar manter a temperatura ideal para que elas precisam, né? Então, hoje a gente está tendo bastante dificuldade. Então, essas temperaturas elevadas têm nos trazido essas dificuldades. A avicultura, ela está bastante tecnificada, então nós temos sim condições nos nossos plantéis, nos nossos galpões, de trazer esse conforto térmico, né? Então é importante que a gente tenha sempre a melhor tecnologia disponível para a gente poder trazer esse conforto para as aves. Então, hoje a gente tem essa tecnologia, né? É evidente que com as temperaturas tão altas e algumas vezes algumas falhas humanas ou de energia elétrica ou de algumas falhas acontecem e algumas mortalidades acabam sendo exacerbadas, como a gente tem visto em alguns momentos. Bom, Graziela, quais são as principais tecnologias, as principais saídas para resolver esse problema? Bom, eu imagino que é claro, a própria estrutura, né, da granja seja uma delas, a nutrição seja outra. Você poderia nos dar umas dicas, por exemplo, para resolver essa questão? Ou vamos colocar ar-condicionado nas granjas? Também seria uma ideia? Sim, por incrível que parece brincadeira, mas na verdade nas granjas a gente já existe uma tecnologia muito semelhante a ar-condicionado, que é o que faz com que as aves elas estejam realmente em uma temperatura adequada e ideal, né? A temperatura ideal para as aves gira em torno de 15 a 25 graus, a gente tenta manter isso. Claro que isso depende da idade da ave, do peso da ave, né? Ela vai ter exigências diferentes de acordo com a idade que ela vai estar. Mas a gente tem a tecnologia, então, nos galpões que estão disponíveis hoje, né? Que fazem esse sistema de ar-condicionado. A gente também lança mão de algumas manobras na nutrição. Além disso, reposição de eletrólitos também na água, né? Então, existem algumas manobras que a gente consegue fazer para estar ajudando a ave e manter esse bem-estar para que ela possa produzir de maneira que a gente sempre tem que pensar que uma ave, para estar produzindo, ela precisa estar em bem-estar, né? Então, esse é o nosso objetivo. Bom, agora algumas granjas não têm, né, essa possibilidade
do ar-condicionado. A gente fala isso sério, né? Porque seria muito interessante você ter um ambiente totalmente climatizado, né? Eu digo quando a diferença entre eu gravar uma entrevista num estúdio e numa externa é porque num estúdio eu tenho tudo controlado, né? Eu tenho o silêncio, eu tenho a acústica, eu tenho tudo isso, por exemplo, na minha área, né? Agora, na questão das granjas, por exemplo, se eu tenho uma granja que ela é aberta nas laterais, eu não tenho como colocar o ar-condicionado e mesmo, vamos dizer, eu visitei uma granja esses dias em Pratânia, interior de São Paulo, eles têm 400 mil frangos. Claro que o ar-condicionado hoje você consegue gelar um shopping center, né? Um supermercado, então não haveria dificuldade se fosse um ambiente fechado, né? Mas não é. E o que eu vi lá nesse caso específico, né? Eles usam, então, umidificadores, usam ventiladores, e mesmo assim, o ambiente muito quente, muito quente. E a questão do eletrodos, é isso que você citou ali como exemplo? Detalhe isso para nós, por favor. Eletrólitos. Eletrólitos? Isso. Desculpa, eu sou leigo nesse assunto e gostaria de saber mais sobre isso. Vamos lá. Claro. Então, como tu citou esse exemplo, né? Hoje em dia, algumas granjas possuem esse sistema de aviários climatizados, de ambiente controlado, e é uma tendência hoje na avicultura, então cada vez estar mais tecnificados, mas sim, nós ainda temos granjas onde não existe essa tecnologia. Então temos granjas sim com ventiladores, com sistema de nebulização às vezes não tão eficaz. Então o que a gente precisa fazer para ter sucesso também nesses lotes em frente a essas temperaturas tão elevadas, é manter os nossos equipamentos no melhor funcionamento possível. Então, fazer manutenção desses ventiladores, fazer a manutenção da nebulização, que são ferramentas que nos ajudam a manter essa ave em conforto térmico. Então, a gente consegue fazer isso mesmo em condições um pouco mais precárias. Hoje, as agroindústrias, elas utilizam uma ferramenta chamada de censo. Então, cada propriedade ela é analisada e é feito um censo justamente para ver qual é a quantidade de aves ideal que vai produzir melhor, que vai ter o melhor conforto térmico para aquela propriedade. Então, uma propriedade onde eu tenho um ambiente climatizado, eu posso ter uma densidade maior, eu posso ter mais aves, porque a ave por si só produz muito calor, né? Então, e nessas propriedades onde eu não tenho tanta tecnologia, eu vou ter que trabalhar com uma densidade menor, então eu vou fazer essas manobras também na nutrição. Essas manobras nos eletrólitos que eu te falei, o que acontece? A ave, quando ela começa a fazer essa troca de calor, a gente começa a ver no comportamento da ave que ela está sofrendo um estresse calórico. Então, no comportamento, o que acontece? Ela começa a aumentar a taxa de respiração, então abrindo o bico, né? A gente observa isso, e nesse intuito ela vai estar tentando evaporar esse calor, para tentar trocar calor com o ambiente. Ela afasta as asas para tentar aumentar a superfície de contato, para baixar a temperatura. E quando ela faz isso, de abrir o bico e aumentar essa taxa respiratória, ela entra num estado que a gente chama de alcalose respiratória. Quando ela entra nesse estado de alcalose, ela começa a beber mais água, no intuito também de baixar a temperatura. Só que essa manobra não é tão eficaz, porque o que acontece? A ave acaba ingerindo mais água e acaba ocorrendo um desequilíbrio mineral. Então, um desequilíbrio nos eletrólitos. E aí a ave acaba tendo um desequilíbrio endócrino e metabólico, né? Então, por isso, a gente deve fazer essa reposição de eletrólitos no intuito de ajudar a ave a fazer esse conforto térmico. Bom, a Ceva Saúde Animal é uma empresa gigante, né? Uma referência nesse setor. O que vocês fazem diretamente? Assim, por exemplo, vamos chamar aqui a equipe da doutora Graziella, veterinária, para vir aqui na nossa granja. Temos aqui 1 milhão de frangos aqui em Chapecó, Santa Catarina, ou seja, em Pratânia, São Paulo, diferenças climáticas, tipos diferentes de granja, de situação. Enfim, o que a Ceva faz? Vamos dizer, chegou hoje a doutora Graziella, vai analisar de cara, tá urgente, né? Porque os frangos estão ali com o bico desesperado. Eu não vou ficar aqui batendo asa aqui, mas é como se batendo as asas e enfim, tudo isso, e o granjeiro está desesperado, né? Os frangos estão ali
para aparentemente ter um infarto, sei lá o que, morrer, né? A gente tem essa visão. O que a Ceva Saúde Animal faz no primeiro momento e o que entrega também de solução, uma solução rápida assim, vamos dizer, para esse caso do aquecimento? A Ceva Saúde Animal, ela trabalha antes mesmo de o frango estar sofrendo o estresse calórico. Então, nós somos uma empresa, um laboratório de vacinas, então nós trabalhamos com a imunidade do frango. Né? Então, um frango imunizado, um frango que possui um sistema imune que está preparado contra os desafios que ele vai encontrar lá no campo, ele vai conseguir passar pelas adversidades do campo muito melhor. Né? Então, a Ceva Saúde Animal, ela é uma empresa que trabalha com vacinas, né? Então, o frango chega lá, esse pintinho vai chegar lá no campo já imunizado, e aí ele vai ter condições, vai ter um sistema imune melhor para passar por essas adversidades. Nós, enquanto serviço veterinário, quando fazemos as visitas e encontramos situações semelhantes, nós procuramos sempre contribuir com o nosso conhecimento técnico, né? E orientar os produtores, orientar as agroindústrias nessas manobras que a gente pode estar utilizando, seja de densidade, então diminuir a quantidade de frangos, né? Então, lotes sexados, macho, fêmea, a gente sabe que o macho ele gera mais calor porque ele é uma ave maior, então diminuir a densidade. Então, esses ajustes e essa contribuição a gente consegue fazer sempre estando junto ao cliente, junto com o produtor, lá no campo, a gente consegue observar essas adversidades e acaba fazendo orientações que contribuem. Então, é isso aí. Então, é estar já antes do problema, né? Prever, né? Antever. Né? Exatamente, isso aí. Então, tá bom. Uma outra questão que é a nutrição, né? A nutrição também influencia, né? Assim como nós, né, humanos aí devemos comer mais saladas, menos carne, carboidratos, essas coisas que pesam no verão. Com as aves também funciona essa lógica, né? Sim, a nutrição, ela também é uma ferramenta que a gente consegue estar modulando dependendo das temperaturas tanto da temperatura externa quanto da fase em que a ave está, né? Então, a idade da ave. Hoje em dia, a avicultura, como eu já falei, ela está muito tecnificada, a nutrição da mesma maneira, né? Lembrando que aves em estresse calórico, elas automaticamente diminuem a ingesta de alimento, né? E é o que a gente não quer. Então, de novo, o que a gente precisa é a ave em bem-estar para que ela esteja se alimentando, bebendo água e produzindo. Né? Porque o nosso objetivo é produzir alimento. Então, a gente precisa que essa ave esteja ingerindo energia para produzir proteína, para produzir cada vez mais carne. Né? Então, com certeza, a nutrição ela é uma ferramenta que as dietas são feitas de acordo com as necessidades e levam em conta, sim, a temperatura que a ave vai estar enfrentando. Muito obrigado. Mais alguma informação que você quer acrescentar? Fique à vontade. É importante que a gente mantenha, então, as ferramentas que a gente tem disponível, seja ventilador, sejam as entradas de ar, os inlets, as ferramentas que temos disponíveis para estar proporcionando uma melhor ambiência para as aves, sempre com boa manutenção. Então, a gente se preocupar com isso, se antever aos acontecimentos, né? A gente sabe que as temperaturas estão realmente cada vez mais elevadas e a gente precisa continuar produzindo. E a gente precisa continuar produzindo e economicamente viável, né? Então, para isso, a gente precisa ter as melhores ferramentas e cada vez mais os produtores, as indústrias, elas vão para esse caminho, para estar cada vez mais tecnificadas, né? É uma tendência muito, muito que a gente vê demais na avicultura, né? Então, mas em detrimento a isso, manter o que a gente tem funcionando bem. Muito bom, muito obrigado pela entrevista. Conversamos aí com a Graziela Santos, da Ceva Saúde Animal, muito esclarecedora as suas palavras. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada a você, até a próxima. Tchau, tchau. Joalheria Espaço Aliança, joias finas em ouro e diamantes. Confeccionamos peças exclusivas. Ligue e peça seu orçamento. Nosso WhatsApp é 48
998541386. Joalheria Espaço Aliança, o requinte e o bom gosto em joias em ouro. É muito bom ouvir quem entende do assunto, e a médica veterinária Graziela Santos é uma sumidade quando o tema é avicultura. Quero deixar aqui de público nosso agradecimento pela oportunidade, assim como recomendar os serviços da Seva Saúde Animal, porque, como pudemos acompanhar na entrevista, a empresa está muito bem amparada tecnicamente.